Então, no dia hoje de Vyasapusha Srila Prabhupada, vou ler aqui uma cita de Srila Prabhupada. Um devoto que botou na internet, né, falando que Srila Prabhupada não é somente o mestre perfeito, é assim como um médico transcendental, né? Ele toma o pulso, diagnostica nossos sintomas e prescreve somente a medicina certa, na dosagem certa. Aí ele fala, ele nos falou a maneira de como nós facilmente podemos compreender a ciência espiritual e passar isso aos outros. Ele fez isso com muita paciência, amor e compaixão, e sem compromisso de obter algum lucro. Aqui então Srila Prabhupada diz, Srila Prabhupada, Guru é essencial, é necessário, porém tem que tomar o verdadeiro Guru. Porém, se você vai a um Guru falso, você vai ficar desapontado, porque para você ter um tratamento, você necessita ir a um médico, isso é tudo. Quando você vai ficar doente, você não pode dizer, eu não desejo, não é necessário um médico. Porém, você tem que ir ao verdadeiro médico, não vai a um enganador. Ele não tem conhecimento da ciência médica, e ele se coloca a si mesmo como um médico, um PhD em medicina, aquela coisa, um título, não é? Ele bota um título como médico. Então você irá ser enganado, você então irá ser enganado. O verdadeiro Guru é necessário, isso é fato. Porém, você tem que ir no verdadeiro Guru. Quem é o verdadeiro Guru? O verdadeiro Guru é Krishna, ou alguém que tem visto Krishna, Arjuna. Tome eles. Então você irá ser beneficiado. E se você vai a um Guru farsante, que não conhece Krishna e que não conhece qual é a instrução de Krishna, então você irá ser enganado. O Guru é absolutamente necessário. Tad Vigyanartam Sagurune Babi Gachet. Esta é a instrução védica, que alguém deve ir. Porém, você deve ir ao verdadeiro Guru. E quem é o verdadeiro Guru? Quem conhece Krishna. Então, a Srila Prabhupada falou em New Vrindavan, el 30 de junho de 1976. 30 de junho? 1976, New Vrindavan, a comunidade que tem Estados Unidos. Então, é isso, lembrar Prabhupada, não existe questão para alguém negar que Prabhupada não é Guru. Então, como Prabhupada veio no Ocidente a cumprir o desejo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele não é uma pessoa comum e corrente. Ele veio, não é, com a mensagem espiritual, ele não veio com coisas materiais. Ele veio com a malha, com a bengala dele, a roupa de renunciante e uma malha com os livros. Ele tinha a tradução do Srimad Bhagavatam no primeiro volume. Os primeiros três cantos do Srimad Bhagavatam, ele veio traduzido da Índia. E aí ele veio com uma mensagem espiritual, que é o desejo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu estabelecer. A predição do Senhor Chaitanya Mahaprabhu foi que em cada cidade e aldeia de todo o mundo a consciência de Krishna ia ser espalhada, ia ter a glorificação do Senhor Krishna em todo canto do mundo. Porque o mundo material é parte de Krishna. Krishna é o Criador de tudo. Então, quando uma entidade viva desperta para a consciência de Krishna, ela glorifica Krishna, canta seu santo nome e fica satisfeita. Então, Prabhupada veio com essa missão no Ocidente que ninguém nem sabia o que significava a palavra Krishna. E aí você vê tudo o que ele fez pela misericórdia de Krishna e do Guru dele, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Ele conseguiu estabelecer o que o cristianismo demorou, acho que 1 século, 2, não é? O cristianismo não foi mais, não é? Demorou. Aí Prabhupada em 14 anos estabeleceu um movimento espiritual para
para todo mundo. Que você pode ir na Rússia, pode ter Hare Krishna. Pode ir na China agora, tem Hare Krishna. Pode ir em qualquer lugar do mundo e o movimento, quem quiser se espalhou, quem quiser seguir, quem quiser praticar a consciência de Krishna, tem toda a disposição. Prabhupada está à disposição de instruir, como fala aqui, que estamos lendo as palavras dele. Vai para o verdadeiro Guru. Não vai para o falso médico. Nós estamos doentes, nós temos que admitir que estamos doentes, nós temos que ir ao médico. Né? Similarmente, na vida espiritual, é como que não tem vida espiritual está doente. Então, para nós acordar na vida espiritual, precisa do Guru que fala Prabhupada. Os Vedas prescrevem isso. Não é que nós estamos aqui aceitando por aceitar. Demais. Os Vedas prescrevem isso, que nós precisamos de uma pessoa que nos dê a misericórdia espiritual para nós podermos alcançar Deus. E esse é o verdadeiro Guru. Agora tem milhares de Guru. No Ocidente, em qualquer lugar na Índia você se vai, tem milhares de Gurus, mas todo mundo são Gurus que não estão interessados. São interessados em dinheiro. Interessados em dinheiro, em como enganar as pessoas, em ter seguidores, fama. E esse não é o verdadeiro Guru que fala. Que Prabhupada não veio para isso. Prabhupada não veio assim coletar um monte de dinheiro e ficar com dinheiro. Tal ponto que ele sempre diz: eu montei uma grande sociedade, mas eu não posso ficar em nenhum lugar, eu não posso ficar falando este aqui é o meu lugar. Então ele ficava viajando sem parar para poder instruir a inumeráveis discípulos que ele iniciou. Similarmente, ele deixou os livros. E nos livros qualquer pessoa que hoje em dia pode ter acesso a Srila Prabhupada, e se ele quer ter inteligência e ter a misericórdia de Krishna, de Prabhupada, ele pode pregar a consciência de Krishna. Só seguir o que está escrito, o que Prabhupada ensina. E ali o movimento se espalha. Então, aí você vê, a tamanha é a força espiritual de Srila Prabhupada. Poder estabelecer a consciência de Krishna. Prabhupada não tivesse feito isso, hoje em dia não vamos estar aqui. Você aqui no Brasil cantando Hare Krishna. Como isso pode acontecer? Só pela misericórdia de Prabhupada. Que Krishna também é misericordioso, que ele envia o seu representante mais confidencial, o seu devoto puro. Então ele envia a esse Guru externo. Nós vemos Krishna de duas maneiras: internamente, Krishna está no nosso coração, e externamente, perante você vê o Guru, você vê Prabhupada, é a manifestação de Krishna externa. Tudo que ele diz, tudo que está relacionado com Prabhupada nos faz lembrar de Krishna, nos faz lembrar de mundanismo, de um monte de desejos que nós temos. Isso não é o Guru verdadeiro, produz isso no discípulo. A pessoa começa a entender o que é a vida mundana, aquela vida mundana que nós cultivamos durante milhares de vidas, não tem nada a ver com a mensagem espiritual. Então Srila Prabhupada veio com essa missão transcendental, estabelecer a consciência de Krishna e salvar todo mundo. Não importa de onde ele esteja, o que ele faça, o que ele fez, não é? O que ele fez, vem essa história, não, você tem que ser de um bom nascimento. Na Índia tem muito isso. Se você não tem um bom nascimento, então você não pode ter acesso ao espiritual. O Prabhupada quebrou com todos esses paradigmas, não é? Da cultura espiritual, e criou uma revolução, porque a verdade em si cria uma revolução em todo mundo. O Srimad Bhagavatam está explicado isso. A mensagem que Prabhupada veio trazer é causar uma revolução em um modo de civilização impio na sociedade humana, essa sociedade estabelecida hoje em dia. A mensagem do Srimad Bhagavatam, do devoto puro, de Srila Prabhupada, cria uma revolução, porque a pessoa começa a ficar livre de todo esse controle dos sentidos, a pessoa fica presa a desfrutar o tempo todo dos sentidos. Por isso que o Prabhupada começou um movimento, no Ocidente as pessoas ficavam surpresas: como pode ser que jovens americanos, que não tinham nenhum interesse em vida espiritual, agora estão ali deixando tudo, desfrute, droga, sexo e todo o desfrute que alguém pode ter na juventude para servir Krishna e cantar em Krishna e ficar uma vida completamente desapegada de tudo. Aí as pessoas ficavam espantadas de ver, não é isso? E isso aí o movimento foi se estabelecendo.
tal ponto que hoje em dia não tem como negar isso. Todo mundo vai falar Hare Krishna, mas esse Hare Krishna que a pessoa por aí não conhece Prabhupada, mas esse Hare Krishna se tornou popular por causa de Prabhupada. Por aí a pessoa fala Hare Krishna, nem sabe quem é Prabhupada, nunca viu esse, por aí, mas esse conhecer dele, o nome de Krishna, e de cantar Hare Krishna, eu senti alguma admiração, vem porque Prabhupada deu a grande misericórdia para libertar, como fala o mantra aí que nós cantamos, Nirvishesha Shunyavadi. Ele está libertando os países, né? Libertando os países cheios de niilismo e impersonalismo. Nirvishesha Shunyavadi. Gauravani Pracharini. Ele está pregando a mensagem de Gauravani, do Senhor Gauranga, para libertar o mundo. Na verdade, o mundo está absorto no conceito de niilismo e impersonalismo. Deus existe, não é pessoal, é uma energia ou é uma coisa assim que ninguém sabe o que é. E o conceito de niilismo, não existe mais nada, um vazio, tudo um vazio. Negar tudo, nada é verdadeiro. Tem que acabar com tudo para eu poder ser feliz. São todas as coisas que mata a alma espiritual, um conceito esse, de niilismo e personalismo. Então, Prabhupada vem com essa missão que não é para qualquer um. Conseguiu fundar vários núcleos em vários países, em várias cidades. E aí foi, né? A misericórdia de Krishna. Aí nós hoje em dia podemos saber alguma coisa de Krishna. Alguma coisa nós podemos ter acesso de Krishna. E quem pode conhecer Krishna? Nós somos limitados, Deus é ilimitado. Mas Prabhupada vem com essa misericórdia, como fala aí o devoto que falou, de dar a medicina certa, na medida certa. Então você faz que o Prabhupada siga as instruções de Prabhupada, seguir seus 4 princípios, cantar o Mahamantra, que foi prescrito 16 voltas, que não é nada, mas é a medicina certa, para não nos curar. Tomar praçada, ouvir o santo nome, cantar e Hare Krishna. E aí você vai purificando sua existência e vai ao mundo espiritual. Que presente mais elevado para a sociedade humana alguém pode dar? Ninguém pode dar isso. Então, toda a glória para a Prabhupada, no dia de hoje, transcendental. Esperemos. Hoje é dia 22. Todo dia muda pela data. Pela lua. Pela lua, não é pelo calendário solar, não, é pela lua. E muda todo ano diferente data. Mas sempre perto, né? Sempre um dia depois de Krishna. Tem o aparecimento de Krishna e sempre um dia depois do aparecimento de Krishna Jamastami vem o aparecimento de Srila Prabhupada. Só vai mudar as datas. Se Jamastami outro dia em setembro, ou final de agosto, princípio de agosto, mas a sequência é a mesma. Jamastami e depois Prabhupada. Outro sinal de que Prabhupada não é como no dia depois está Prabhupada, que é o devoto puro, o verdadeiro guru, como fala eu. Que aqui não pode, muita gente se confunde, não, Prabhupada não. Tá e não tá, né? Tem muita gente que vê Prabhupada, mas em definitiva pensa que precisa outra coisa, outra gente, não alcança, vem com todas essas especulações. Né? Porque o Prabhupada foi embora e já acabou, né? E já era, todas essas ideias, ideias materialistas da vida, ideias de um conceito físico. O corpo vai embora, aí não tem como você segurar, mas a mensagem fica. Aí por isso que é escrito, o Vaishnava sempre vive eternamente no som, e o seguidor sempre vive com ele. Isso tem no início do Bhagavatam. Aí, então não tem como perder o link. Não podemos pensar que estamos perdidos, nós pensamos que estamos perdidos. Às vezes a mente nos engana, falando, estou perdido, estou aqui sozinho. Mas não, se você canta Hare Krishna, pega um livro para o Pai, já não está perdido. Está lógico, né? Aí não tem como discutir isso. Aí então, bom, eles vão tomar praçada, Hare Krishna. Hare Krishna. Quer falar alguma coisa para o Pai, você que como conheceu?
Prabhupada, depois que eu vi aquele filme, É. fiquei sabendo mais alguma coisa sobre ele, né? Qual é? Aquele filme que botou no cinema? É. É. Você foi aquela noite? Não, eu não estava no Brasil, não. Eu não consegui ver esse filme porque eu estava na Argentina. A Argentina não passou esse filme. Onde eu morava não passava esse filme. Não, mas não passou aberto ao público. Foi uma sessão privada só Para as pessoas? as pessoas. Ah, tá. E teve outro dia aí também, mais uma vez repetiram. Mas você foi? Não, dessa vez, na segunda vez eu não fui. Tá, mas foi na primeira? Na primeira eu fui, levei o Sugriva, levei a Sanguita, o Jaiminho também foi. E aí? Aí vai, não, porque esse filme, a finalidade é divulgar Prabhupada. A pessoa conhecendo Prabhupada, conhecer Krishna. Quem conhece Krishna não pode deixar de conhecer Prabhupada, e vice-versa. Nós dependemos de Prabhupada para conhecer Krishna. E se nós queremos conhecer Krishna, vamos ter que conhecer Prabhupada. Vamos ter que conhecer Prabhupada, não tem jeito. Ele que traduziu os livros e fez os comentários. Quer dizer, não tem jeito. Então, meu primeiro contato com o Prabhupada foi por um livro. Nunca tinha visto um devoto, nem sabia que era de Krishna, nada. Mas fiquei tão... como se diz, tão... A mensagem que tinha esse livro, não tinha visto... Me tocou tanto o coração, me pegou tanto o coração. Digo, cara, como conheci uma pessoa? Não, um livro pequenininho. No caminho a Krishna, algo assim. Estava Krishna tocando na flauta. Um livro pequenininho era. Então não, depois vim ler. Eu via que ali nesse livro pequenininho tinha citações. Sempre Prabhupada cita, no Bhagavad Gita fala tanto. Eu achava esses mantras, achava, digo, caramba, que coisa mais maneira isso aí. E eu não sabia o que o Bhagavad Gita, nem sabia o que era. Você vê. Mas mesmo assim a mensagem me marcou tanto que falava no caminho a Krishna, o livro. E era todo um livro pequenininho, deveria ter umas 50 páginas, aqueles livros pequenos. Prabhupada falava, só era um discurso, Prabhupada, ele pregando, falava só da consciência de Krishna. E aí esse livro me mudou completamente a concepção de vida que eu tinha naquela época. Eu tinha 20 anos, aquela coisa, sabe, aquela maluquice, estava começando a indagar certas coisas. Aí Prabhupada vinha com todos os argumentos e cortando tudo, não é? Botando para pensar mesmo. Aí tocou realmente. Aí no livro eu falava, siga, faz isso, começa a cantar em Krishna, começa a seguir tal coisa, deixa aquela besteira das drogas, deixa. Aí eu digo, cara, vou começar a seguir aquele negócio, vou começar a cantar aquilo. Aí Prabhupada fez aquela coisa, né? Prabhupada, por isso que eu estava falando que é ilimitado, né? Pessoa, quanta gente que nós nem conhecemos, o cara está no final do mundo, você nunca viu, o cara está lá cantando de Krishna, seguindo tudo. Quem fez isso? O cara pegou um livro, viu, começou a seguir, começou a ficar com Krishna. Começou a ficar com Krishna instantaneamente. Aí muda a vida da pessoa. Aí isso que me marcou. Depois fui conhecer o templo, os devotos, fui morar lá na capital, não sou de capital, não morava, fui morar em Buenos Aires, aquela coisa toda. Aí comecei a conhecer outras coisas, mas quem realmente dá a base é Prabhupada. Se a pessoa realmente começa a ter fé no que ele diz no livro, começa a sentir no coração, aí não tem mais jeito, não tem mais jeito, pode estar... O que aconteceu que Prabhupada sempre está guiando essa pessoa. Então é isso. Hoje não veio ninguém aqui, mas estamos aqui, glorificando. Nós dois cantamos e fazem espalhar, pelo menos quem está do lado ouviu o barulho. Estamos pegando a misericórdia, por assim dizer, completamente. Quem não veio, perdeu. Você que subiu tivesse aí hoje? Não, ele foi no templo lá. Então tá. Toda a igreja Prabhupada aqui,